limão, nós agradecemos, a gratidão de volta. Ó. Agradecemos o limão e levamos para casa. Fizemos o que tinha que fazer com o limão, o que dava para fazer o primeiro e o segundo dia, no segundo, depois não tinha nem o que fazer, mas a gente não ficou triste não, a gente só achava engraçado porque que trouxe tanto limão. Mas olha que interessante quando você agradece. Aí nós percebemos que tinha feira no bairro e que dava para vender o limão na feira. Nós levamos limão para a feira e fomos vender o limão. A lata, a arte de vender. A gente punha limão em 2 braços, sorria e vendia o limão. Ganhamos dinheiro suficiente que em 2 anos nós já tínhamos uma banca na feira. Compra limão, compra laranja, compra... Aí o que acontece? No Ceasa, aqui perto de onde está a nossa empresa, em São Paulo, tem um Ceasa. E a gente ia lá comprar fruta e o cara gostava da gente, achava engraçado, falou, vocês vão levar só limão? É, que a gente aprendeu a vender limão, tá? Não, leva isso aqui. Ah, mas isso o dinheiro não dá. E o cara começou a dar pra gente laranja, maçã, pera. E nós começamos a levar mais fruta, fiado. O cara achava, nós pagávamos do limão, só tinha o dinheiro do limão. O cara dava mais fruta, a gente levava mais fruta e vendia a fruta, só que voltava lá e pagava o cara. Não tinha papel, não tinha nada. Era 2 meninos, eu tinha 11 anos, meu irmão tinha 13. E nós íamos lá e pagava o cara. Não tem essa. Responsabilidade, credibilidade, ser honesto, ser sério. O cara vai perceber no seu olho a energia da verdade. Nós já chegávamos lá com esse sorriso, com essa alegria para comprar o limão. E o cara motivava a gente a levar mais fruta do estoque dele. A gente levava, depois da feira, vendia, ia lá e pagava o cara. Na semana que vem, tinha feira de novo. Nós começamos a fazer mais de uma feira e a coisa começou a rolar. E o cara dava fruta, vendia fruta, pagava o cara. Bom, o que acontece? Quebrei de novo. Por quê? Porque o papai precisava de ajuda, apaixonado pelo meu pai. Meu pai se perdia um pouquinho, porque ele casava, descasava, casava de novo. Mas era um cara trabalhador, um cara que nos tratava bem. Nada para reclamar do meu pai. Era só dinheiro que ele não sabia controlar e a gente ajudava o papai. Fica quando nós ficamos sem dinheiro na feira 2 anos depois, eu tinha 13 e meu irmão 15. Quebramos a segunda vez. Olha como não é. Ah, quebrou 6 vezes, o cara é inconsequente. Como é que quebra 6 vezes? É só para vocês entenderem como é que eu vou chegar lá em conseguir crédito de 16 milhões de dólares. Bom, começamos de novo, e aí, como é que começa de novo? Primeiro pedi fruta, deram a fruta, agradeci a fruta, vendi fruta, tive a banca na feira, quebrei porque fui ajudar o papai pela segunda vez, e aí eu arrumei um trabalho, gente, por isso que eu gosto que as pessoas valorizem. Quem empreendedorismo no CNPJ do outro, isso foi o que eu fiz, é muito simples. Eu arrumei um emprego. Simples assim. Por isso que eu quero que vocês valorizem quem já arrumou um emprego, quem teve capacidade de conseguir um serviço público, quem teve capacidade de conseguir se eleger alguma coisa, quem teve capacidade de trabalhar em qualquer empresa, de conseguir a vaga, de passar no teste. Valorize essas pessoas. Eu fiz isso. Eu arrumei um emprego numa multinacional e eu fui trabalhar, mas com aquele espírito empreendedor, agora vai. E ia mesmo, porque eu não tinha passivo, não tinha risco, eu só tinha que trabalhar bastante para poder tirar proveito do tempo que eu estava lá. E eu comecei lá a trabalhar 12 horas, 13 horas por dia. Trabalhar aqui e aqui, ó. No suor e na mente. Na fé, na determinação, na paixão pelo que faz. Aquela coisa de levantar de manhã e querer fazer. É claro que você vai ganhar dinheiro. Eu comecei a ganhar dinheiro lá com 13 anos e só ia ganhando dinheiro, porque eu trabalhava muito. Eu nem fazia conta de quanto eu ganhava. Eu queria ganhar mais dinheiro. E ganhar dinheiro. As coisas foram crescendo, eu fui crescendo dentro da empresa e meus irmãos não tinham a mesma pegada, não conseguiram empregos parecidos com o meu, não conseguiram crescer no CNPJ do outro como eu vinha crescendo, mas nós somos uma família, nós somos unidos. Eu comecei a ajudar meus irmãos. Então tinha uma irmã que estudava comigo, eu comecei a ajudar ela nos estudos, que hoje ela é doutora. É uma doutora Elaine, advogada, tenho muito orgulho disso. As outras irmãs eram mais empreendedoras, que eram domésticas, a gente começou a tirar para elas fazerem coisas... tirar não, né? Além do serviço doméstico, eu ajudava que elas compravam coisa para vender, faziam bolo, faziam biscoito. Todo mundo começou a dar o seu jeitinho nas horas extras. Horas extra, porque eu digo que o dia tem 24 horas, vivo falando para vocês, ninguém precisa mais que 8 para dormir, elas trabalhavam 8, 9, 10, mas ainda sobrava uma quantidade de horas que dava para fazer mais coisas. Então todo mundo na família começou a empreender. Empreender 16 horas por dia, uma parte no CNPJ de alguém e as horas se complementavam com o outro. E eu era sócio. Eu punha o dinheiro, punha a matéria-prima e eles iam se virando e tal, e eu conseguia ajudar a família. Eles também tinham trabalho e a coisa foi tomando forma. Aí nós compramos uma Kombi, outra Kombi.
Depois trocamos em 2 caminhões, sócio do meu irmão. E aí, gente, quando bateram os caminhões pela primeira vez, os pequenos, nós quebramos, porque é o seguinte, eu estava com dinheiro lá, mas eu tinha um trabalho, eu estava no CNPJ de alguém, dava para começar de novo. Nós ficamos um tempinho quietinho, porque os caminhões pequenos ficaram daquela forma, até nós conseguimos comprar um outro caminhão, pequeno também, caminhão médio, um caminhãozinho caçamba, e nós começamos de novo. Depois comprou o segundo caminhão, que trocou por 2 caminhões grandes, que nós chegamos a ter 6 caminhões. Então, ou seja, aí já está quebrada a terceira vez, que é quando os caminhões se perderam, mas eu estava empregado. E eu continuava com crédito, com credibilidade, porque eu não fiquei devendo nada. Então, o meu crédito subiu. Quando você deve alguma coisa e paga, aumenta o seu crédito. Você fica com mais crédito. Olha, o sistema financeiro funciona assim. Você faz um compromisso. Quando você quita, todo mundo sabe disso, você quita, aumenta o limite. Você tem um cartão de 1.000 cruzeiros, você pagou em dia o cartão, automaticamente o sistema diz para você que agora o seu limite é 2, que agora o seu limite é 3. É claro que você tem tendência natural a ficar na vaidade. É claro que você tem tendência natural a achar que você tem aquele dinheiro. Não é verdade. É só um aumento de credibilidade. As pessoas estão acreditando em você, porque você está indo bem. Então as pessoas acreditam em você e você acha que agora você pode mais porque você tem um limite X. Gente, limite não é dinheiro. Limite é crédito. O crédito tem custo. Mas no primeiro momento as pessoas acham o seguinte, tem um cartão não sei de quanto, tem um cheque especial não sei de quanto. Agora eu tenho 100 mil. Não, você tem possibilidade de dever 100 mil. Porque o dinheiro não é seu, é só o crédito. Mas eu, como a maioria de nós humanos, fico iludido que você agora pode. Mas eu vou comprar um carro de 30 mil, eu tenho 100 mil de limite. Se eu quiser, eu compro um carro de 50. Não, bem, você mal pode comprar o de 30. Quanto é que você tem de verdade? Eu tenho 20. Então, devia gastar 10. Não, a gente vai lá e compra o carro de 30 achando que tem 100. Não, você tem 10 e gastou 30. Já começou a complicar. Mas eu ia fazendo esse tipo de situação, mas não para meu uso pessoal. Eu ajudava a investir nos negócios. Então eu punha dinheiro, usava meu crédito e usava para ajudar meus irmãos, para fortalecer. E assim nós fomos tendo os caminhões, tendo contrato, frete. E aquilo foi subindo, foi fazendo um volume. E nós compramos mais caminhões. Só que uma parte era financiado. Você dá uma entrada e financia. E não tinha erro, estava tudo certinho. Mas eu tinha dívidas. E aí, quando os caminhões bateram um atrás do outro, deu problema num caminhão, veio o outro, bateu. Num dia de manhã, nós batemos meia dúzia de 5 caminhões. O da frente não aconteceu nada, que eram caçambas. Mas os outros, não, os que bateu, que estragou um pouquinho mais, foi o suficiente para a gente ter que vender todos. E ficamos com 2. E aí, com esses 2, eu comecei a trabalhar, eu tinha dinheiro do meu negócio, do meu emprego, e comecei a pagar os carnês, deixar o nome em ordem e continuei com o nome em ordem. Mas, gente, quando os últimos 2 também deu problema, nós tentamos vender esses caminhões. Vendemos os caminhões para uma pessoa não tão honesta. Essa pessoa, não sei se honesta ou não, ou se ninguém fica ruim da noite para o dia. O cara tinha família, e aí esse cara pegou esses caminhões e sumiu com os caminhões. Nós, inocentes, pegamos um pedacinho do dinheiro, o cara deu uma entradinha, aí pegou os caminhões e sumiram. Aí ficou para nós o carnê e sem os caminhões. E o cara sumiu, foi trabalhar lá para esses lugares. Na época nem telefone existia, mal tinha lugar que nem orelhão tinha. E os caras foram trabalhar para o lado do norte, aí Rondônia, Roraima, essas obras gigantes. Ele foi para lá trabalhar com os caminhões se acabaram todos. Ele remendou lá os caminhões, ficaram para lá trabalhando. E nós não tínhamos o que fazer. Aí nós quebramos de novo, olha isso. Aqui está a 4ª vez. Olha para você ver como é que tem. Não é tão simples assim. Ah, como assim quebrou 6 vezes? São histórias, elas vão acontecendo. Nós ficamos sem dinheiro de novo. Mas novamente, ficamos só sem o dinheiro. Nós não ficamos sem moral. Nós pegamos um advogado, gente para ir atrás. Depois de muito tempo, o cara morava no interior, mas a gente ia na casa dele, a família estava lá, mas ele ficava lá no meio do mato. Então ele não conseguia pegar os caminhões. Tinha ordem judicial para devolver os caminhões, mas não conseguia pegar os caminhões. Quando nós pegamos os caminhões, estava só o bagaço. Tinham acabado os caminhões. O cara acabou com os caminhões. E o carnê. Gente, nós conseguimos, com o meu salário, com o meu dinheiro, eu pagar o carnê, mas eu não tinha os caminhões. E aí, quando os caminhões chegaram, não tinha nada que prestava.
Aí é que nós fomos fazer a venda de peça. Vamos fazer a venda de peça. Gente, nós vamos fazer a venda de peça para completar, para os meus irmãos sobreviver, abrir uma oficininha chamada JR Diesel para eles sobreviverem, para arrumar roda. Dinheirinho mesmo que eu tinha, que ajudava, mas novamente eu não devia. Agora você imagina o seguinte, o movimento que eu fiz nesses últimos 2, 3 anos com os caminhões, compra, vende, 6 caminhões, frete, recebe frete, paga motorista e tal, eu fiz um volume de movimento financeiro. Eu ganhava, lembra que eu falei, eu ganhava 80 salários mínimos. Não era pouco, não. Eu ganhava um monte de salário, tá? Eu ganhava muito bem. Então, eu tinha já o crédito natural, como um cara que tinha um cargo executivo numa empresa multinacional, um cara super bem relacionado, então eu já tinha o crédito lá. Mas o crédito de mercado que eu consegui fazer com os negócios desses caminhões. Então, eu tinha um monte de crédito. Cheque especial para mim, aquele do cheque rosa na época do Bradesco, aquele é gigante. E eu tinha esses cheques, eu tinha lá os 5 estrelas do Itaú. Hoje eu continuo, gente. Eu ainda tenho Itaú Personalité, tá aqui, tá? Bom, e aí, mas é porque eu mantive a credibilidade. As pessoas, não é o Itaú, não, eles acreditavam em mim, era uma pessoa que vinha aqui, que vinha até onde eu estava, né? E, inclusive, no grupo Play Center, lá na empresa eles iam, eles tinham agência dentro da empresa. E eu fiquei aquele relacionamento, sabiam que eu era do bem, sabiam que eu era honesto e que eu pagaria. E aquilo foi ampliando e o sistema faz conta. Você movimenta tanto, você tem um histórico de tanto tempo que você faz direito, você deve atrás, mas depois você paga, e foi criando um histórico financeiro e foi aumentando o crédito. Aí nós abrimos a lojinha, eles começaram a trabalhar, e eu precisei comprar um lote de caminhão, comprei os caminhões. Comprei os caminhões, e aí, nós já estamos na 4ª quebrada, né? Comprei uns caminhões fiados do Grupo Votorantim, nós trouxemos, peguei dinheiro emprestado, e meus irmãos, tchum! O negócio deu certo, nós arrebentamos. Aí que o negócio começou a virar, eu ficava horas trabalhando lá, acordava, vinha para cá, trabalhava até 11 horas da noite, aquela corrida e tal, e meus irmãos, em vez de prestar atenção e focar naquilo que deu certo, eles começaram a fazer, diversificar a gente. Para diversificar, você tem que, de preferência, fazer alguma coisa que tem a ver, que tem sinergia. Agora, uma coisa para você diversificar. Cuidado na hora de diversificar. Qual que é o problema você vender pipoca e ter mecânica? Então, você tem gente preparada para lidar com a pipoca, você tem conhecimento, você tem vivência, você tem uma equipe para mexer com pipoca e outra equipe filé, tipo assim, capacitada para mexer com a mecânica, aí você pode, que os negócios são muito parecidos, a gestão de um negócio. Dá para você fazer a gestão desde que você tenha pessoas. Mas, gente, preparar pessoas, parece ser tão simples, né? Contrata um técnico, não sei do que, não sei o que lá. Agora contrata um diretor, agora contrata um executivo, então agora contrata um advogado que você vai precisar se defender, que você vai quebrar. Gente, não é tão simples. Você precisa conviver, você precisa ajustar, você precisa aprender aquilo que você faz. Não dá para aprender 2 coisas simultaneamente se elas não têm similaridade. Então, elas não se conversam. Então, não dá para você aprender e tocar as 2 coisas ao mesmo tempo. O que nós fizemos? Meus irmãos foram fazer isso, é claro que não vai dar certo. E nós quebramos de novo. Um deles comprou sítio, foi comprar boi, o outro montou uma loja de imóveis, o outro já resolveu sair da empresa, o outro achou que ele que tinha que resolver, porque eu não trabalhava, eu tinha meu emprego, e eles sabiam o que estava fazendo, e nós quebramos de novo. Está aí, a 5ª vez que nós quebramos. Só para vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Eu continuava trabalhando no Play Center, eu continuava bem remunerado. Então, o que eu fui fazer com a minha boa remuneração? Não era o suficiente para cobrir o rombo que aconteceu quando nós quebramos pela 5ª vez. Mas eu tinha sítio, eu tinha casa, eu tinha apartamento, eu fui vendendo para pagar as coisas. Eu fui pagar aluguel, fui morar de aluguel, eu fui pagando as coisas e pagando as contas da empresa, e eu não tinha como fechar, eu tinha 6 empregados, eles largaram a empresa, foram embora, ficou só para mim, isso em 1986 para 87. Ficou só para mim, eu estava no meu nome, eu precisava limpar o nome e comecei a vender meu patrimônio. Vendi sítio, vendi casa na praia, vendi tudo, carro,
Vendia tudo. Eu comecei a andar de carona, andei um tempo no carro da empresa, sou muito grato à empresa que me deu um apoio total na época. Meus patrões foram muito generosos, me ajudaram muito. E me protegeram, me ajudaram, tipo assim, olha, vê logo o que você faz e você não pode sair da empresa. Eu era, tipo, meio que cria deles, né? Então eu continuei empregado e eu ralava nas horas vagas e resolvia meus problemas, pagando as contas e mantendo a credibilidade. Eu fui pagando cada centavo. Gente, e a empresa voltou a ter um dinheirinho, aqueles empregados começou a dar certo, aquele timezinho que a gente tinha de 6 pessoas começou a dar certo, contratou mais 1, 2, 3, eu acho que em 10 pessoas, eu consegui pedir autorização, eu respeito meus patrões como se eles fossem extensão dos meus pais. Eu fui criado e educado pela comunidade judaica, a quem eu devo muita gratidão. O Dr. Marcelo, o Sr. Henrique, o Sr. Rafael, gente sensacional. Meus patrões sempre foram extensão dos meus pais, e não os filhos da mãe que fica com o lucro, não. É os caras que eram empreendedores que me davam oportunidade. Inclusive, eu estou aconselhando, quando você estiver trabalhando no CNPJ do outro, trabalha para você, faz o que eu fazia lá. Considera que o seu chefe, o seu líder, é como professor, são as pessoas que vão te ajudar, que vão te dar orientação, não subestima, não. E eu fazia isso, eu ajudava, eu trabalhava para mim, ralava 12, 14 horas por dia, como se aquela empresa fosse minha. E eles não trancaram porta, eu cresci lá e eu ganhava bem, eu trabalhava muito, mas eu fui construindo, não é que eu ganhava bem e fui trabalhar muito, eu trabalhava muito e por conta disso eu passei a ter resultado, é o contrário, você faz primeiro e por consequência vem resultado, eu fazia isso lá. Isso foi possível que eu mantesse o negócio até eu vim para cá. Vocês entenderam? Eu já cheguei na quinta. Então, gente, aí eu vim para cá e eu disparei. Eu já tinha um espírito empreendedor, eu já tinha habilidade de lidar, porque a vida toda eu trabalhei lá há 17 anos, como se fosse para mim. Então, o que eu vim fazer aqui? O mesmo comportamento que eu tinha lá. Eu tinha lá espírito empreendedor, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, eu fazia aqui eu trabalhava 16, era igual. Eu era o primeiro que chegava, o primeiro que saía, não se preocupava se deu hora do almoço, se 10, 15 minutos eu comia e ia trabalhar. Eu vim aqui e fiz a mesma coisa. Por isso que eu falo, você quer treinar empreendedorismo? Treina no CNPJ do outro. E lá eu tinha uma poupancinha. Quando eu vim para cá, eu fui buscar uma aplicaçãozinha do que sobrava. Sobrava pouquinho, mas já dava para aplicar, pouquinho. Mas aquela aplicação me dava a sensação de segurança. Então quando eu falo para vocês, gente, hoje eu tenho um Itaú Personalité, o mesmo que eu tinha lá atrás. E eu faço uma aplicaçãozinha, isso não é agora, tá? Eu faço essa aplicaçãozinha lá atrás. Que era a sensação de segurança para garantir que a família não teria problema de alimentação, de aluguel. Eu já pagava aluguel porque eu vendi minha casa. Deixei minha conta em ordem. Fui pagar aluguel, mas eu vinha trabalhar de carona com meu cunhado, que era um dos colaboradores, feliz da vida, porque eu conseguia sair de manhã e ter para onde ir. Eu tinha fé, determinação que eu ia tirar o leite dali. Eu já sabia como é que funcionava. Eu só precisava trabalhar mais tempo, mais horas, e eu fazia isso. E a empresa foi crescendo, mas crescendo muito. Fomos comprando os imóveis em volta, nós foi ficando gigante. Compramos um imóvel maior ainda, metros para frente, e aquilo foi tomando forma, daqui a pouco nós já tínhamos um patrimônio significativo. E aí veio uma oferta. Gente, no bloco de hoje nós só vamos até um ponto, porque eu preciso abrir para vocês para a pergunta. Então, antes de dizer para vocês como é que eu quebrei a 6ª vez, que espero que eu já tenha aprendido o suficiente, que ela seja a última. Vocês vão ver que interessante. O quanto isso me fez bem, o quanto isso nunca me fez mal, o quanto isso me preparou para preparar os filhos, o quanto isso me ajudou a ajudar meus irmãos, o quanto foi possível aprender com esses erros, como foi possível ter tantos anticorpos de cada passagem, para vocês entenderem que eu não fui inconsequente 6 vezes. Teve vezes que eu fui, acreditei, eu não deixei de acreditar nas pessoas, eu continuo acreditando. Só que você vai mudando o modelo. Você vai aumentando a reserva, hoje você precisa ter uma segurança maior, hoje você não quer mais tomar tanto dinheiro emprestado, você prefere fazer parceria, você prefere sociedade, você prefere investimento. Né? Então, as coisas vão mudando à medida que você vai aprendendo. O importante não é quanto é que você errou, é quanto você aprendeu com aquilo que você errou. Eu não cometi nenhum erro grave, mas eu errei. Foi coisas que eu tive que errar para aprender. Então, eu não me arrependo de nada. Foi assim que eu fui mudando de fase em fase. E para explicar para vocês, como é que então que você quebrou a 6ª vez? Então, gente, nós já chegamos nesse ponto. Olha o tamanho do patrimônio que eu fui construindo. Comprei casa de novo, passei a ter casa de luxo, casa da praia de luxo, carro de luxo.
A empresa foi crescendo, foi comprando os imóveis do lado. Então, você imagina, foi abrindo crédito com todos os leiloeiros, crédito com tudo quanto é banco, crédito com tudo quanto é investidor que quer pôr o dinheiro separadamente. Então, você imagina a força que eu estava e eu tinha condição de ter dólar no colchão, se eu quisesse. A gente punha dinheiro nos negócios. Eu nunca guardei dinheiro em casa. Então, eu falo dólar no colchão, gente, é que eu punho estoque. Eu comprava caminhão. Para mim, aquilo era dólar no colchão. Mais caminhão. Era a minha matéria-prima. Então, agora eu vou abrir para vocês fazerem pergunta para entender como é que é essa fase de chegar nesse ponto, de poder ter esse status, de estar com essa segurança, 200 e tantos colaboradores. E aí, como é que um cara nesse ponto, já com reserva financeira, já com aplicação, como é que quebra? Isso nós vamos no próximo episódio. Agora eu vou responder as perguntas de vocês até aqui. Bora lá, Dê. Bora lá. E a nossa primeira pergunta é da Alice. E ela mandou um superchat pra gente lá no YouTube. E ela falou assim, ó. Como fazer para definir o que é vaidade ou não em decisões empreendedoras? Ah, que legal. Alice, obrigado pela pergunta. Isso é importantíssimo que ela perguntou. As pessoas confundem ousadia com vaidade. Gente, ousadia é quando você tem o dinheiro e ousa investir acreditando que aquilo vai dar certo. A vaidade é quando você compra uma coisa que não é investimento, sem ter aquele dinheiro sobrando e faz um financiamento. Ou pede o dinheiro emprestado, ou usa dinheiro da sua matéria-prima para fazer aquilo, para comprar por exemplo, casa da praia. Não chame isso de investimento, isso é vaidade. Ninguém precisa de uma casa na praia. Ah, o sítio, ninguém precisa de um sítio. O cara que tem um sítio para produzir, ele vai plantar alguma coisa, ou é só lazer? Ah, é só lazer, então tá bom. É ousadia? Não é vaidade. Porque você não precisa daquilo. Você tem um monte de sítio que você pode alugar, vai um fim de semana. Você tem um sítio, só tem caseiro, tem despesa, tem um monte de coisa, e você mal vai lá, porque você começa a trabalhar, o empreendedor começa a trabalhar 12, 14, 16 horas, depois ele se apega naquilo e não quer fazer outra coisa. E ele começa a comprar coisa que ele não vai usar, e aí é vaidade. Gente, casa na praia, para quem empreende, é vaidade. Esse país tem 500 lugares sensacionais para você ir. Passear e variar, levar a família em lugares diferentes. Não, você compra uma casa na praia, daqui a pouco você não vai na praia. Porque a esposa, os filhos querem ir em outro lugar. Quer ir para Disney, quer ir para fora do país, quer viajar para lugares diferentes, quer ir num parque diferente. Então, a casa da praia começa a só dar despesa. Isto é um problema de vaidade. Você está sempre com a roupa que você gosta. Agora você resolveu que vai comprar uma camiseta. Estou falando de uma camiseta. 100, 200, 300 reais, tem camiseta chique, mas você quer aquela que tem um embleminha, não sei das quantas. É a mesma camiseta. Então, mas agora você pode. Então, a sua vaidade faz você gastar 5, 6 vezes o valor de uma camiseta numa outra porque tem um emblema diferente e você quer mostrar para alguém. Porque a gente só compra isso para mostrar para alguém. Eu estou falando uma experiência própria. Você quer mostrar, você quer ver que você já está naquele estado. Você compra um relógio, não tem sentido um relógio custar 100 pau, 200 pau, 150 pau. Vaidade. Ah, mas eu posso, eu mereço. Então, gente, todo mundo merece tudo. Mas você precisa disso? Não. Então, vaidade para mim é quando você compra uma coisa que não é útil, apenas agrada aos olhos, apenas agrada quem vê, apenas te traz status. Isso é vaidade. Ousadia é quando você usa um dinheiro que já é seu, da empresa, e tem coragem de ampliar o negócio, tem coragem de ampliar o investimento na empresa, coragem de gerar mais emprego. Isso é ser ousado. Você tem uma empresa X, você tem dinheiro para ampliar e já ficar com o terreno do vizinho, como eu fazia aqui, isso é ousadia. E eu tinha muita ousadia. Mas uma ousadia com o pé no chão, com dinheiro meu. Quando tinha controlado, dinheirinho controlado, eu sabia exatamente onde é que punha cada pedaço e, acima de tudo, não mexia na matéria-prima, não mexia no capital de giro, que também era meu. Aí é ousadia. Agora, quando você começa a comprar um carro XYZ, importadão, usa uma vez por semana, é claro que é vaidade. Olha o tamanho de PVA disso, olha o tamanho do seguro, do custo e da depreciação desse valor. É vaidade. Porque o outro carro de 10% do valor faria a mesma coisa. E naquele momento, se você já tem capital de giro,
o suficiente, se você tem reserva suficiente e você ainda está ganhando dinheiro, gente, o que é que tem comprar um carro bacana? Sem problema. Aí é lazer, é você tirar proveito daquilo que você ganhou. Agora, se você fizer isso e precisar financiar, e precisar pôr um dinheiro que você não tem, ainda precisar mexer no dinheiro da empresa, é vaidade. A vaidade é o primeiro passo para você ir para a arrogância, porque você começa a se blindar e achar que você merece, pronto. Que você que trabalhe, pronto. Imagina, vou ganhar dinheiro para quê? Quando você começa a ter que justificar o dinheiro que você gastou que não era seu, é que você já está bem dentro da vaidade. Ela provavelmente vai produzir arrogância e provavelmente vai te trazer outras consequências. Experiência própria. Então, você precisa separar. Você sabe quando é vaidade. É quando você compra sem necessidade com dinheiro que você ainda não ganhou. E você vai financiar. Isso é vaidade. É quando você compra uma coisa tirando capital de giro, tirando dinheiro de produtividade para pôr numa coisa que você não sabe nem, só para usar de vez em quando. E a maioria delas é para outra pessoa ver. Isso é vaidade. Então não confunda ousadia com vaidade. Ousadia é quando você aumenta aquilo que você, usa aquilo que você tem para produzir mais, para gerar mais emprego, para fortalecer o negócio. Agora, quando você tira esse dinheiro para fazer coisa para uso pessoal, ou mesmo que seja no prédio, vai fazer um prédio novo, cheio de vidro e tal. Para quê? A empresa precisa disso? Não é que fica bonito, mas você tem disponibilidade, é dinheiro que está sobrando? Não, eu vou fazer um financiamento no BNDES. Vaidade. A não ser que aquele prédio sirva para alugar sala, é investimento? Não, é para uso porque eu acho mais bonito. É vaidade. Então, é muito cuidado com isso. Todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro, eu me deixei levar por N coisas. Mas a vez que eu vou contar para vocês no próximo episódio, como é que eu fiquei devendo 16 milhões, como é que eu fui tomar esse dinheiro todo, eu vou completar e explicar para vocês como é que eu já cheguei pertinho de dizer para vocês, olha quanto crédito eu tenho. Depois eu vou explicar para você que esse crédito não foi de graça, o patrimônio que eu tinha para conseguir esse crédito. E aí vocês vão entender o que é ousadia, o que é vaidade. Mas já está meio que certo aí, né? O que é ousadia, o que é vaidade. Ah, eu tenho uma casa que eu moro muito bem. Legal. Ousadia é lazer, é prazer. Agora eu tenho uma casa na praia do mesmo tamanho. Vaidade. Eu tenho um barco, não sei das quantas. Vaidade. Mas com que dinheiro que você fez isso? Não, uma parte é minha, uma parte eu financiei, porque é financiado. Então é vaidade. Você tem um dinheiro para comprar, tem esse dinheiro de reserva mesmo tendo financiado, mas você tem de reserva aquilo que você financiou? Não. Vaidade. Então é vaidade. Tá bom? Então, gente, cuidado com a vaidade. Isso é que me quebrou. A maior quebra que eu tive foi a vaidade. Tem algumas que foram circunstâncias, mas a mais pesada, que demorei para sair, é a vaidade. Então, boa sua pergunta, tá? Você sabe quando é vaidade? Você sabe quando é vaidade. Porque a conta não fecha. Aquele custo que você está pagando para ter aquilo de juro, de dinheiro parado, de pagar juro em outra coisa para pôr dinheiro ali, de fazer um carnê e usar o seu crédito para poder pagar aquilo que você mal usa. Você sabe quando é vaidade. Não tem sentido, a não ser que você esteja dinheiro já, como muitos milionários têm, estocado, não tem sentido você comprar uma bolsa de 30 mil reais. É pura vaidade. Isso vai quebrar você. Bora lá ler. Bora lá. E a gente recebeu aqui algumas mensagens. O Bruno falou assim, ó. Com seu alto astral, pode quebrar 1 milhão de vezes que você levanta novamente. Depois o Léo Reis passou aqui e falou, bom dia, meu amigo. Bom dia! E deixou alguns selos aqui também. Olha, e quem passou por aqui também falou bom dia foi a Gabriela Rufino. E ela falou minha bebê, Gabriela Rufino. Bom dia, meu amor. Oi, amor. Bom dia, papai ama você. Bora lá para nossa próxima pergunta, que é do Paulino. Ele falou, bom dia, Geraldo. Paulinho é meu neto, não, né? Ele falou minha filha, ela tem um dos filhos dela, chama Paulinho. Esse aqui é o Paulino. Ó, ele falou, bom dia, Geraldo. Quebrei uma vez, mas estou voltando novamente, empreendendo em outro CNPJ e abrindo um estúdio de fotografia. Mas a família não está confiando muito no meu trabalho. O que fazer? Olha, todas as vezes que eu fiquei apertado, eu tive o privilégio da família acreditar em mim.
Mas você sabe por que isso aconteceu? Todas as vezes, inclusive nessa que nós vamos conversar semana que vem, que chutou balde, a família também estava comigo, acreditando em mim. Mas por que isso aconteceu? Porque eu faço acontecer, eu acreditei em mim. Gente, isso está mais que provado. Você tem poder de contagiar, de influenciar, de ser a bússola. Quando você acredita em você, você traz todo o universo em volta a acreditar também. Mas tem que ser de verdade, você precisa acreditar em você de verdade. Você, quando acredita, então a família, não, você acredita, você rala, você sabe se tem sentido ou não. Aí com o tempo a família começa a ver tanta garra em você, tanta crença, tanta fé em você, tantas horas trabalhadas que você tem, que eles passam a acreditar também. Você que tem que fazer jus da sua crença. Não terceirize. Não fique esperando que a família acredite em você para que você realize alguma coisa. Você acredita, se dedica, trabalha 16 horas por dia e, por consequência, alguém vai acreditar em você. À medida que você acredita primeiro e faz dessa forma, vai dar certo. Não tem erro, tá? Se acreditar em você, ralar, ter fé, determinação, sair de manhã, fazer todo o procedimento que faz o empreendedor raiz, você vai dar certo. E aí as pessoas vão ver que tem sentido o que você estava fazendo. Aí eles passam a acreditar também. Mas não dependa disso para você fazer. Você faz para isso acontecer. Ok? Aí deixa eu fazer uma outra observação. Quando você vai, volta. Gente, não tem problema essa coisa de vaidade. Você sabe de cada ponto. E quando você quebra e volta, não fique esperando que as pessoas acreditem em você, tá? Porque, cara, você estava bem, todo mundo estava de carro novo, daqui a pouco você não tem dinheiro para gasolina. É claro que as pessoas vão ficar bravas com você. É claro que o seu credor que você atrasou o carnê vai ficar bravo com você. É claro que o seu banco vai fechar o seu crédito. É natural. Todo mundo fica na espreita, vê o que esse cara está fazendo. Então, alguma merda você fez. Gente, o segredo desde o começo é o mesmo. Um amigo agora comentou sobre o meu alto astral. Olha como é que eu consigo isso com muita facilidade. Quando você erra, é porque você foi ou vaidoso, ou inconsequente, ou descuidado, ou arrogante. Você usou uma das suas prerrogativas negativas. Um dos seus sentimentos, das suas ações negativas. Algum lugar você errou negativamente. Cara, você errou! Para de terceirizar a culpa. Não tem nada de negócio de governo, do banco, do fornecedor, do juro, que o juro é alto, que o banco é filho de não sei do quê. Não, você errou. Olha, isso eu trago comigo desde pequenininho. Quem errou? Eu. Desde que eu perdi a primeira vez enterrando as minhas latinhas. Quem errou? Eu enterrar as latinhas achando que aquilo estava resolvido. Era risco total você enterrar o seu dinheiro. Mas eu não tinha essa noção, mas eu, mesmo assim, não tendo noção, eu ria quando nós ficamos com a última latinha na mão, a gente olhava para a cara do outro, a gente se chamava de idiota, tipo assim, puta que idiota, né? Não sabia nem o significado da palavra idiota, mas a gente se sentia assim, idiota. E só que ria, porque o erro foi nosso. Gente, o grande segredo que eu carrego comigo, e eu estou revelando para vocês todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro, a culpa foi minha. E aí, como é que eu saí? O primeiro passo para sair, reconheça que o problema é seu, que a culpa é sua, que aí você acha a solução. Quando você acha que tem mais gente envolvida, sócio, família, patrão, fornecedor, o banco te deu dinheiro, acreditou em você. Como é que o banco é culpado? Ele só quer receber. Gente, é isso. Ele vai tomar suas coisas, vai bloquear, vai protestar, vai mandar, como é que bloquear seus bens. É natural, essas são as garantias dele. Eu já passei, eu não chorava não. Eu entendi o seguinte, foi erro meu, foi culpa minha. Fui eu que fiz, fui eu que pedi. Na hora eu ficava rezando, eu saía de casa rezando para aprovar meu cadastro para eu conseguir um empréstimo. Agora o banco deu um empréstimo, agora eu não consegui pagar, agora eu vou ficar bravo com o banco, fui eu que rezei para ganhar. Esse é o problema. As pessoas têm dificuldade em reconhecer que o erro é dele. Vai para o fundo do poço, não tem problema, você que cavou. O problema é que as pessoas não reconhecem que ele que cavou, fica procurando o culpado, ninguém empurra ninguém no poço, não. Agora, quando você reconhece, você entende, se eu que cavei, eu sei como é que eu fiz. Agora eu vou saber como é que eu desfaço.
Agora, quando você não assume que foi você, como é que você sabe o que fez? Se você diz que não é você. Aí você terceiriza, a pessoa não sabe nem do que você está falando, e aí o problema fica grande, maior que você. Assume a responsabilidade dos seus problemas e você vai entender que mesmo lá atrás, quando eu enterrava as latinhas, até chegar no ponto X, que é o que nós vamos conversar semana que vem, que é a maior quebra que eu já tive, vocês vão ver como é que eu construí essa quebra. É vaidade. Ela falou da vaidade. O primeiro passo que eu dei para fazer isso foi uma vaidade extrema, porque alguém me encheu minha bola e eu achei que eu era o cara, que eu já era o cara. Isso é um perigo. Que eu era o cara e todo mundo, eu passava, o povo batia palma. Tipo assim, puta, esse negão é fera, hein? Então, aquilo foi subindo. E depois eu vou contar para vocês na semana que vem as merdas que eu fiz com essa vaidade. E um monte de coisa que aconteceu para eu poder ir buscar tanto dinheiro para fazer tanta merda. Tá bom? Então, aí isso nós vamos tocar semana que vem. Vamos lá, Dê? Bora lá. Olha, a gente tem a próxima pergunta que é do RND Sampaio. E ele perguntou, algum dia na sua jornada você chegou à exaustão pessoal? Não. Exaustão pessoal. Gente, a exaustão é muito parecido com depressão. Você fica exausto e desanima, desaba. Nós temos uma mente. Do meu ponto de vista, tudo funciona através de uma mente. A mente humana é sensacional, é poderosa, é abençoada, tem uma divindade gigante. Nós temos uma mente sensacional, porque você tem um cérebro que processa, você tem um pensamento, mas tudo isso eu acho que se forma através da mente. E você manda isso para lá através de pensamento. Né? Você sente, pensa, repete, sente, pensa, repete. E isso é encaminhado para uma mente invisível, a nossa mente. Mas essa mente tem um poder, uma capacidade, aí que vem a espiritualidade, aquela coisa que você não enxerga, mas tem um funcionamento e uma capacidade gigante de te abaixar ou de te levantar, de fazer o que você quiser. Essa mente tem essa conexão divina que diz amém para você. Olha, significa que você pode tudo. Eu aprendi muito cedo a entender que eu podia. E depois de um tempo eu aprendi a lidar com a mente, os poderes que nós temos e como é que nós estamos usando os poderes. Então, eu aprendi cedo isso. Como ela tem capacidade para fazer as duas coisas e você tem escolha, se você aceitar diminuir, baixa a cabeça. Tem um cardzinho daqueles desenhos animados do Maurício de Souza, que um bonequinho fala para o outro assim, Snoopy conversando com outro bonequinho. Como é que faz para ficar depressivo? Aí o outro bonequinho responde, faz assim. Você fica assim, de cabeça baixa. Então, essa coisa... Você me perguntou, quando é que você ficou carregado? Como é que ele perguntou? Como é que eu fiquei? Se você já chegou a algum momento de exaustão pessoal. É exaustão. Exaustão. Carregado, cabeça baixa, cansado. Gente, isso é a mesma coisa que desistir, tá? Que pensar em desistir. Porque se você ficar exausto, carregado, de cabeça baixa, se sentir meio depressivo, meio já quieto, meio achando que está muito difícil, então significa que você está desistindo. Então eu nunca pensei na possibilidade de desistir. Então, essa exaustão não me pertence. Exausto, quando você fica exausto e você se deixa levar, você começa inclusive justificar que você tem motivo para aquilo. Você começa a se colocar como vítima de uma situação. Você deixa de ser protagonista e passa a ser refém ou vítima de uma sociedade que você criou aqui, ó, que é o fornecedor, que é a família, que é a sociedade, que é os seus colegas, que é o banco, que é o financiador, que é o seu consumidor. Ei, você está criando uma sociedade negativa e está exausto de viver assim? Não, cara. É você. Você é uma parte disso. Não começa a juntar tudo isso já que está tudo contra você. Isso é uma maneira que as pessoas levam para desistir. Tem gente que desiste até da vida. Que absurdo. Foi você que fez. Cara, faz de novo, começa de novo. Você está exausto porque você cometeu uma coisa que não tem como trazer de volta. Você tirou a vida de uma pessoa, de mais pessoas, você faz coisas que a sua mãe se envergonharia, tal, e agora você está exausto porque não tem saída. Olha,
eu não saberia dizer para você o que fazer para te ajudar, além de você pedir perdão e tentar pagar o que você fez. Agora, se não foi isso, se foi negócio, se foi problema de família, se foi o seu dia a dia e você não fez nada que te tire a liberdade, cara, você está livre, começa de novo. Você só precisa estar livre. E que você quer uma oportunidade, eu vou dar uma oportunidade para você. Que tal hoje? Hoje é uma oportunidade. Segundou, gente. Hoje é uma oportunidade. É tudo que nós precisamos a nível de oportunidade. Tem um monte de gente aqui nessa tela, em muitas redes sociais, dizendo, eu só queria uma oportunidade. Nós recebemos dezenas de e-mails dizendo, Rufino, eu só queria uma oportunidade, me ajuda. Eu respondo exatamente assim, você acabou de ter. Qual que é? O hoje. O hoje é a oportunidade, o resto é a gente que faz, gente, não se iluda. Você cria a oportunidade. Você se movimenta e a oportunidade começa a te perseguir. E você se encaixa no melhor lugar, porque Deus é bom o tempo todo. Então a melhor oportunidade que você poderia ter é o hoje. Então ficar exausto, exaurir, no limite, para mim é que nem desistir. E desistir para mim não pode ser uma opção. Não é uma opção e não será uma opção. Simples assim. Sorria. Com certeza isso vai te atrair boas energias. Bora lá. E o William perguntou assim, e como estava a sua cabeça nesse período? Porque as pessoas com dívidas ficam travadas. O que você fez de diferente? William, as pessoas com dívida ficam travadas, mas vê bem, travada por quê? Porque ela fica tentando, nossa, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui fazer isso? Você sabe como é que você fez. Ah, mas aquele filho da mãe que eu confiei não pagou duplicata. Gente, que eu tenho de gente que não me paga duplicata. O que eu tenho de gente que me deve... Olha, toda vez que eu fiquei devendo, eu tinha... quando você fica te devendo, não é que você pôs fogo no dinheiro. Ou você fez alguma vaidade, comprou algum patrimônio que você não podia, comprou algum bem que você não podia, ou você desviou o dinheiro, ou você errou em algum ponto, mas o dinheiro está em algum lugar, ou você vendeu, fiou, parcelou e não recebeu. Porque assim, ninguém pôs fogo no dinheiro, você fez esse dinheiro circular, ou então você foi jogar, a não ser que você foi jogar lá em algum cassino e largou o dinheiro lá. Mas geralmente o dinheiro está distribuído em alguns pontos que você errou, perdeu e tal. Então, a coisa mais natural do mundo é você ficar sem o dinheiro por algum motivo que é seu. Quando você volta lá, faz uma retrospectiva de onde é que você foi deixando, que agora a conta não fecha e você ficou no vermelho e agora não tem crédito, não tem o dinheiro, você vai encontrar onde você errou. Gente, olha, quem ganhou o dinheiro não foi você? Espero que tenha sido. Se foi você que ganhou o dinheiro, então você tem habilidade para ganhar de novo. Agora, se você perdeu, não te pagaram, você gastou errado, seja no jogo, ou seja comprando coisa de vaidade que você perdeu, um carro que não tinha seguro e bateu, não importa. Você perdeu o dinheiro. Agora que você perdeu o dinheiro, a empresa que não tinha seguro pegou fogo. Não importa, você perdeu o dinheiro, mas quem é que montou aquilo, não foi você? Volta. Você tem um valor extraordinário. Se você tem um valor e esse valor que você tem não é o suficiente para você conseguir crédito para começar por conta própria, você tem habilidades que muita empresa precisa, ela vai querer você, começa lá. Ah, mas eu ganhava 100 mil reais e levava para casa, agora eu vou trabalhar para ganhar 10 mil, 5 mil? Ah, meu bem. Ganhava, passado, retrovisor. Agora olha no para-brisa. Agora, se você olhar no para-brisa e entender que você pode começar de novo, mas com a habilidade, com a vivência, com a experiência, que já também ficou para trás, mas que está armazenada aqui no seu subconsciente, no seu cérebro, na sua mente, é claro que você vai ter mais habilidade para ganhar. E você vai ficar rico ali, ó, começando com 5 naquele CNPJ. E a hora que você achar que é hora de ter um outro CNPJ, você já tem tanta vivência, tanta experiência, que você provavelmente vai ser mais difícil errar de novo, a não ser que você cometa o mesmo erro, faça o mesmo caminho, cave o mesmo poço. Então, se você, quando eu ficava sem dinheiro, não tinha problema, eu sabia exatamente o que eu fiz e onde é que eu errei. Eu nunca tive dificuldade para assumir que o erro era meu. Gente, eu nunca tive esse problema. Agora, é a mesma coisa, por exemplo, assim, eu estou aqui na rede social, eu falo alguma coisa aqui para você que você não aprova. Fui eu que falei.
Quando você assume a responsabilidade, fica mais fácil lidar com as coisas. Ó, já não é bem assim, tá? Não foi bem isso que eu falei, tá? Ei, vai enganar quem? Agora, quando você assume, mesmo você que está olhando para mim, fala assim, porra, filho, entendi, você já reconheceu que você errou? Então tá bom, então vamos falar de outra coisa. Pronto. A maioria das coisas funciona assim. O grande problema é que as pessoas erram e terceirizam, acham que não é bem assim. Ah, não, você me julgou mal. Não, não é essa interpretação. Ah, não, é o seu ponto de vista. Não, você errou. E quando fica sem dinheiro é a mesma coisa. Você ficou sem dinheiro porque você errou em algum ponto. Volta lá, reconhece o ponto e procure começar de novo e não repetir o mesmo erro. É simples assim. Então, toda vez que eu ficava sem dinheiro, eu não tinha essa fragilidade. Gente, quando você fica sem dinheiro e você não tem o que comer, e não tem o que beber, não tem como se locomover, não tem o dinheiro da condução para arrumar um emprego, é porque você errou muito pesado. Muito pesado. Porque geralmente quando você fica sem dinheiro, você fica sem o básico, sem o crédito. Mas não é da noite para o dia que você não tem o que comer. Você vai levando aquilo para essa situação. No meio do caminho você precisa parar. E reconhecer que você está indo para o caminho errado e parar. E aí você consegue começar de novo, basta ter alimentação e sensação que você consegue sobreviver mais um dia. E aí você começa a ter a oportunidade. O quê? O dia. E você começa de novo. Então, ficar sem dinheiro para mim não é um problema. É a única coisa que você consegue de novo. Gente, torça e agradeça. Lembra da gratidão que eu comecei essa live? Esse bate-papo nosso começou com gratidão. Quando você estiver totalmente sem dinheiro e só for o dinheiro, agradeça. Porque tem muita coisa à sua volta que você não compra com o dinheiro. Então, se o problema não é uma coisa que o dinheiro não compra, agradeça, porque o dinheiro você ganha de novo. Bora? Bora lá. E o Sabor da Dinda da Canoas perguntou: bom dia, queria saber do senhor. Eu estou na dúvida, meu negócio está crescendo e eu estou aprendendo muito com você, mas eu preciso investir e estou na dúvida se vendo minha casa para investir. Olha, se você acredita no seu negócio, se o seu negócio já tem uma margenzinha, de boa, tá? Não tem problema nenhum você vender sua casa. Eu estou falando porque eu vendi a minha casa, vendi meus apartamentos, eu vendi todos os imóveis que eu tinha e eu pus no meu negócio e aquilo deu um puta resultado. Lucro não quebra ninguém. Quando você põe capital de giro próprio, você já começa a ter um lucro natural no negócio que você já conhece. Qualquer lucro que você tiver com o seu próprio capital é maior do que qualquer aluguel que você vai pagar para morar, tá? Então não é vergonha nenhuma pagar aluguel, é até estrategicamente mais inteligente. Hoje tem muita gente que vive do aluguel. Se você não vive de aluguel, você vive do seu negócio, você vender a sua casa e pôr dinheiro no seu negócio, de boa. Quilometricamente, é muito mais interessante do que você manter a casa ou financiar a casa para pôr dinheiro. Não vende a casa. Não toma dinheiro, não. Não sai pondo no seu patrimônio. Você vai perder igual. Aliás, porque você não está com o dinheiro. Você faz um financiamento da casa e pega o dinheiro. Aí você põe no negócio. Aquilo ali fica muito fácil. Porque agora você tem o dinheiro, você continua tendo a casa e você mora lá e tem uma despesa, tem um carnê para pagar. Só que sobrou um dinheirinho, é natural que você aproveite e troque o carro. Aproveite e faz aquela viagem que as crianças, que a mulher queria, que o filho, que o marido queria. Faz a viagem, nós merecemos. Aproveita e sai de férias. Aproveita e manda dar uma pintada na sala, manda trocar os móveis. E aproveita agora e vai pagar aluguel que você vai perder a casa, tá? Porque a conta começa a não fechar. Então, gente, faça lá atrás. Venda a casa primeiro. Depois você pega o dinheiro e põe no negócio. Aluguel é isso aqui, ó. É um pedacinho. Aluga um imóvel simples. Quando você tiver dinheiro sobrando, você põe uma casa de volta no lugar. Todos nós gostamos de ter o próprio teto e tal. Isso é um psicológico muito legal para a família. Mas, se você tem um negócio que já está tendo rentabilidade e precisa de capital de giro e você tem uma casa, entre tomar capital de giro e vender a casa para acreditar naquilo que você faz, trabalhar um pouquinho mais e pôr o seu próprio capital de giro no negócio, isso vai possibilitar você que depois tenha uma casa até melhor. Mas nesse momento eu venderia a casa e pagaria aluguel. Eu venderia não, eu fiz isso, tá? Gente, eu não dou aula de economia, eu não dou aula de empreendedorismo, eu não dou aula de nada, tá? Não dou aula de vida, eu simplesmente compartilho com vocês a minha história e o meu jeito de pensar, a minha mentalidade empreendedora que eu venho fazendo neste país
Eu tenho 63, há 55 anos. E que vem dando certo para mim, e que eu fui feliz a vida inteira. Eu só estou compartilhando com vocês aquilo que eu faço. Então, eu vendi a minha casa, fui pagar aluguel e pus o dinheiro do capital de giro na empresa. Isso me possibilitou crescer muito rápido, muito mais rápido, e muito mais seguro e muito mais lucrativo. E o aluguel ficou pequeno, perto do resultado que deu o capital de giro da casa que eu vendi. Ok? E eu não tomei dinheiro. Nós vamos chegar lá na semana que vem e vocês vão entender que um dos erros que me levou a dever tanto foi tomar dinheiro. Então, essa sua pergunta é interessante, porque eu fiz isso, deu certo para mim, e isso substitui de qualquer maneira. É melhor você estar pagando aluguel e não ter dívida, do que, mesmo que o seu negócio não deu todo aquele lucro, mas está lá em matéria-prima, mas, gente, pega esse dinheiro e invista no negócio. Mas não é investir no negócio fazer um prédio novo, a não ser que você alugue sala. Mas invista em matéria-prima, fortaleça o negócio e, com detalhe, pega um pedacinho e faça investimento. Procure uma instituição forte, que você tenha a sensação de segurança que você não vai perder o dinheiro. Abra a conta lá, investe um dinheirinho e você tem uma reservinha, esse dinheiro vai crescer também junto com você, essa sensação de segurança de ter capital de giro próprio, ainda ter um trocadinho investido, vai alavancar o seu negócio, experiência própria. Bora lá. E agora a gente tem a pergunta do Juninho, e ele falou: Geraldo, como superar o medo de começar? Estou abrindo uma mercearia de bairro e fico muito ansioso. Meu estômago dói às vezes, de tanto estresse e dúvida quanto administrar. Olha, se você tiver com medo, você precisa interpretar o medo da seguinte forma. Eu tenho medo como todo mundo, eu sempre tive medo. E eu continuo com medo, tá? Mas ele é tão pequenininho, o meu medo é tão pequeno, é uma válvula tão fraquinha, perto da minha válvula de determinação, de fé, de iniciativa e de propósito. O meu propósito, a minha iniciativa, a minha atitude é infinitamente maior do que o meu medo. Então não tem problema você ter medo. Você não pode deixar que ele se sobreponha à sua fé, à sua determinação, ao seu propósito. E a hora que você for administrar, não reinventa a roda, é continha simples de padaria, de boteco. A gente costuma falar que é conta de português, né? Por que eles acertam? Eles não complicam, eles fazem o simples. O judeu também faz, tá? Fui educado por judeu. A conta é simples. 2 e 2 é 4 aqui, 4 na China. Eles não fazem milagre, eles trabalham muito e guardam dinheiro. Compra por X, vende por Y, economiza em todos os lugares possíveis, já faz a conta antes, e aí você, no final, sobra. Um pedacinho vai para a reserva e o outro pedacinho põe matéria-prima. E essa conta vai subindo, e aí a sua reserva vai subindo também, porque um dízimo desse dinheiro precisa ir para a reserva. Não tente reinventar isso. Não tente administrar, contratar uma empresa, não faça a continha. Pega um caderninho e faz a continha. Ah, você tem um smartphone? Tá bom. Se não tiver, vai no caderninho. Continha simples, faça o simples. E com certeza você vai conseguir. Agora, cuidado para não deixar o medo ficar maior do que o seu propósito. Você precisa ter um propósito. E aí você precisa ter determinação e 16 horas dedicadas naquilo que você faz. Não tem erro. Bora lá? Vamos lá. A Simone agora quer saber: um assalariado pode chegar a ter um patrimônio? Claro. Eu fui assalariado muito tempo. Porque o assalariado, na realidade, não importa quantos salários. O meu primeiro salário no CNPJ do outro, quando eu arrumei emprego com 13 anos, era um salário. Sabe quando é que eu ganhei um salário? Nem o primeiro mês. Nem o primeiro mês. Nós tínhamos 90 dias de experiência para ver se passava na experiência. Eu não ganhei o primeiro salário. Mas como assim? Teve aumento? Não. Nem precisei ter, nem lembrava de aumento. Eu ganhava um salário, mas eu trabalhava tanto que eu conseguia fazer o meu trabalho, 12, 13, 14, eu ia lá, pegava minha pastinha, office boy e trabalhava. Só que eu fazia o serviço do caixa. Naquela época tinha que pagar o duplicata, era no banco, o carnê tinha que ir lá na financeira pagar, o carnê do móvel do cara tinha que ir lá no MAP pagar, o outro tinha que ir lá na mesa para pagar. Era esse negócio assim, gigante. Hoje você pega um negócio da Americanas, você vai na Americanas e você faz tudo. Tá? Tem um monte de sites sensacionais que você resolve. Um deles é Americanas. Cara, é outro papo, tá? Mas antigamente só tinha essas ícones, essas lojas. E aí, eu ia nesses lugares
Cara, inclusive a Americana tem uns negócios sensacionais. Pesquisa. Americanas. Eles fazem uma série de coisas sensacionais que facilitam a sua vida com um monte de gente que tem essas plataformas de venda. Bom, eu fazia na época não tinha isso, tinha eu, boy, que saía com a pastinha fazendo. Só que eu pegava o serviço da empresa e eu pegava bico de todo mundo para fazer. Mas não atrapalha, não, eu fazia com o sobro da empresa que me davam, porque eu trabalhava 12, 14 horas, se eu trabalhasse 8 horas não dava. Mas eu tinha vontade, eu tinha disposição. Eu trabalhava e atendia, fazia de boa, tá? Porque não é cobrado. Me dava um serviço particular para fazer, eu fazia no mesmo trajeto que eu fazia o serviço da empresa. Pagava os carneiros, as duplicatas da empresa e separava uma coisa da outra, punha no cantinho da pastinha e fazia serviço para todo mundo. O que acontece? Todo mundo dava caixinha. Um dava X, outro dava Y, uma moedinha, uma caixinha. Bom, no final do mês eu somava, eu ganhava quase que outro salário só de caixinha. Então eu comecei ganhando um salário oficialmente e eu já ganhava mais um salário de presente por fazer coisas espontaneamente. Eu não cobrava de ninguém, eu simplesmente tinha boa vontade, as pessoas gostavam. E eu fazia com alegria, fazia com um sorriso, não reclamava e trazia tudo direitinho. E as pessoas me davam umas caixinhas assim, que se eles pagassem alguém para fazer, saía mais barato. Mas me davam caixinha, porque a minha energia era de gratidão. Assim, eu queria prazer de fazer. Eu não cobrava de ninguém, o prazer de fazer. Eu não ficava com expectativa. Gente, eu não tenho expectativa desde quando eu perdi minha mãe. Lembra? Eu não crio expectativa, então eu não tenho decepção. Desde os 7 anos e meio que eu aprendi a não ter expectativa para não ter decepção. Então, eu trabalhava, atendia as pessoas e pronto, e vinham as caixinhas surpreendentes. Inclusive, teve uma época, o meu patrão, esse judeu que eu respeito tanto, diz que eles são manheca, não são não. Ele me deu uma caixinha equivalente a 2 salários meus, porque eu fiz um trabalho que ele pediu para dar a caixinha lá para conseguir o que ele queria, e eu não precisei dar. A hora que eu voltei, ele deu para mim de presente, equivalente a 2 salários mínimos que é que eu ganhava. Então, é isso. Então, quando você vai produzir, você tem salário, é possível você guardar dinheiro, é possível você fazer o que você quiser. É aí que começa o empreendedorismo. Vai para esse lugar que você tem esse salário e trabalha para você, trabalha com dedicação. Ah, você é só faxineira. Faz o seu serviço lá, porque assim, cara, qualquer trabalho é digno ao quadrado. Então não tenha vergonha de ser o que tiver que ser. Até porque tem engenheiro, tem administrador que sai daqui e vai ser faxineiro lá na Austrália, vai ser lá nos Estados Unidos. Não precisa. Faça com mais força, fé, determinação aqui, que você fica rico aqui. Se você só sabe fazer limpeza, ótimo, seja melhor naquilo que você faz. E alguém lá do lugar que você faz a limpeza e onde você ganha esse salário, vai dar um bico para você numa festa. Daqui a pouco ele dá um bico na casa dele. Daqui a pouco você tem tanto bico para fazer, que esse bico se torna um negócio. E você passa a ter 2 negócios. E a hora que for possível, você passa a ter um só, que é atender um monte de gente. Então seja melhor naquilo que você faz. Então ganhar um salário é possível sim, é só você começar. Comece a fazer com amor, com dedicação, com 12, 14, 16 horas. Ah, mas não dá para ficar lá 16 horas. Faz aqui, ó. A mentalidade, a mente, gente, atrai tanto, é tão forte, que começa a aparecer outras coisas para você fazer, para você completar as 16 horas. E você começa a melhorar o seu rendimento. Mas não crie expectativa, não. Faça o melhor onde você está e comece a acreditar. De um salário você faz a sua vida. Eu estou falando por experiência própria. Quando você tem a mentalidade, quando você tem um propósito de melhorar de vida. Então faça com amor, com carinho, com dedicação, com paixão naquilo que você faz com gratidão, faz para servir, faz para atender, sorria. E aquilo ali vai gerar um campo energético que vai possibilitar você ter muito mais possibilidades onde você está. Dá para fazer o que você quer e tem muita gente precisando acordar para isso, tá? Dá para fazer onde você está, você não precisa mudar de endereço. Você não precisa mudar de trabalho, você precisa começar mudando de atitude e mudando o jeito de pensar, mentalidade positiva e dedicação. Bora? Gratidão! Bora lá, e agora a gente tem a pergunta da Marilda, e ela falou: te admirei em falar do seu pai. No meu caso, eu sou funcionária pública, tenho sonhos, comprei ponto comercial, mas não tenho como largar o meu trabalho. Meu marido não é empreendedor, o que fazer? Não tem como largar o trabalho, ela tem um ponto comercial? Ela é funcionária pública e ela também acabou de comprar um ponto comercial. Ela não tem como largar o trabalho dela. Nem deve.
E disse que o marido não é empreendedor. Olha, você não tem como largar o seu trabalho, nem deve. Funcionário público é um cara que rala muito, você é empreendedora, tá? Isso é para você e para os outros funcionários públicos. Vocês são empreendedores, porque é muito difícil conseguir um serviço público. Não importa se nós, consumidores, ainda não valorizamos o funcionário público, o que é um erro. Porque eu acho que o funcionário público tem muito valor e nós devemos muita gratidão a esses caras que rala para conseguir um trabalho lá e conseguir nos atender. Se nós tratarmos ele com essa grandeza, com esse reconhecimento, ele também, essa energia vai fazer com que ele atenda a gente como empreendedor. Porque vocês são empreendedores. Tanto são empreendedores que você já tem um ponto comercial. O seu marido não é empreendedor. Então, esquece o seu marido com relação a empreendedorismo. Se ele não tem veia empreendedora, se ele não tem espírito empreendedor, mas ele trabalha, já está bom demais, tá? Faça com outra pessoa. Fique onde você está e comece a buscar relacionamentos de alguém que queira. Pode ser sócio, pode ser parceiro, pode ser colaborador, alguém que você confia. Nós não podemos parar de acreditar nas pessoas. Pega alguém que você confia e põe lá. E aí você começa o negócio com alguém que você entende que tem relação de confiança, ok? Você vai conseguir fazer através de outra pessoa. Eu estou falando também por experiência própria. Todos os negócios que eu fiz durante anos, eu estava empregado e eu fiz com outras pessoas. Não foi só com meus irmãos, não, tá? Já fiz com outras pessoas. Então, eu sugiro para todo mundo, tá? Que tem um trabalho fixo, que tem uma estabilidade, como no serviço público, seja o melhor empreendedor onde você está e faça parceria com outras pessoas que você precisa acreditar. Você vai achar a pessoa certa, mentaliza isso. E essa pessoa vai completar e você só amanhã ou depois vai pensar em sair de onde você está quando este negócio que você constituiu com outra pessoa, você já souber tocar e ele começa a ser muito maior. Quando eu falo muito maior, vezes maior, tá? Do que onde você está. Aí devagarzinho pode ser que você mude e fique só com o endereço. Mas nesse momento você está certinha. Fica aí, pega alguém que tem espírito empreendedor, que tem essa pegada e começa a fazer a parceria e deixe seu marido ser bom naquilo que ele faz. Não dá para mudar a natureza das pessoas, mas nem por isso você precisa parar a sua natureza. Compartilhe com alguém que fala a sua língua e dá para fazer as duas coisas, tá bom? Bora. A quantidade de horas que você trabalha no serviço público, geralmente é um padrão, né? 8 horas. Então, você tem 16 horas. Você constitui alguém para fazer lá no ponto comercial e você sai daí e vai para lá. Você sai de manhã e passa lá primeiro. Volta à tarde e vai para lá. É assim que eu fiz, tá? Até que esse negócio fique maior, muito maior do que o que você tem. Aí você analisa se você está na hora de sair ou não. Bora lá. E agora a gente tem a pergunta da Dominique Célia, que inclusive tem um nome muito bonito. E ela perguntou assim, ó, empreender no CNPJ do outro, às vezes é visto como covardia de empreendedor. Quando saber a hora de sair do emprego e ficar apenas no seu negócio? Olha, Dominique, eu vou dar um conselho para você, olhando para outra Dominique aqui, tá? Porque a Dominique trabalha para ela aqui. Dominique é sensacional. Mas ela dá bronca na gente, ela controla as coisas. O Leno, coitado, o que o Sileno sofre. O Leno, o Vitor e todo o povo que auxilia a Dominique, porque a Dominique coordena essa coisa de produtividade nossa na área de imagem. E ela tira a paz da gente. Por quê? Porque ela trabalha para ela. É como se ela fosse... Inclusive, ela se denomina o Rufino de saia. Porque ela tem essa pegada de fazer papel de dono. Então, eu sugiro que você faça a mesma coisa, Dominique. Comece onde você está a fazer isso. Papel de dono. E aí você consegue fazer as duas coisas com parceria com outras pessoas. Dá para fazer as duas coisas. Aliás, a minha história foi feita com as duas coisas. Dá para você empreender e empreender. Mas não tente fazer sozinha. Onde você está empreendendo no trabalho fixo, não é isso? É o caso, Dê? Então, onde você está no trabalho fixo, você não faz sozinha. Você tem um time, você precisa de um monte de gente. Para cima, para baixo, do lado. Tem gente fazendo funções em todos os sentidos no universo que você habita, onde você está. Dá para você fazer isso também fora. Lembra, o dia tem 24 horas. Quem dorme 8 já descansou demais. As outras 16 dá para você fazer um monte de coisa, inclusive começar a planejar agora. O que você pode fazer fora daquilo que você já faz. Você pode um pouquinho mais. E você como mulher, a mulher é sensacional, tem um poder gigante, pode um pouquinho mais. Eu falo por experiência própria que nosso pessoal aqui, todos os comandos são femininos. Todos.
né? O meu também, né? Porque eu sou comandado por uma mulher, tá, gente? Todos os comandos são femininos e elas dão a direção, são bússolos, e nós temos uma harmonia gigante e elas conseguem fazer um monte de coisa simultaneamente. Você vai conseguir. Então, faça as duas coisas. Você pode um pouquinho mais. E não faça com vaidade, com arrogância, que você é a mina, não. Faça com simplicidade, faça o simples, faça o óbvio. Faça acontecer, porque vocês, mulheres, têm poder para isso. Bora lá? Bora lá. E agora a gente tem a pergunta do Jorge. E ele falou assim, ó, bom dia, Geraldo. Estou me articulando para abrir um desmanche legalizado de motos. Só posso comprar de leilões ou posso comprar de pessoas físicas com documento da moto? Você compra de pessoa física? Sensacional! Eu fico muito feliz quando eu vejo que tem pessoas percebendo o tamanho do mercado que eu estou. O tamanho do mercado de reciclagem. Gente, de todos os sentidos de reciclagem. Deus da PET, da latinha, da sucatinha, até o que você quiser. Falou que dá para reciclar, dá resultado. Você ainda coopera com o meio ambiente, com sustentabilidade, com ISG, tudo funciona. Com geração de emprego, melhora a sociedade, melhora a saúde, porque você tira da rua coisas que poderiam estar lá causando problema e passam a ser recicladas. Então, assim, melhora tudo. Então, reciclar é sensacional, né? E o dia que os nossos governos entenderem que reciclagem é positiva e equilibrar os impostos, vai ficar melhor ainda, quando ele facilitar a vida de impostos para quem recicla. Mas, de qualquer maneira, reciclar já dá resultado. Ele só pode melhorar o resultado, mas já dá resultado. E o que você vai fazer? Bingo! De onde comprar as motos? Tem tanta moto no leilão, sucata para reciclar, que você provavelmente não precisa comprar de particular. Mas isso não quer dizer que você não possa comprar. Quando você for comprar de particular, existe um sistema de vistoria. Eu compro de particular sim, tá? 90% leilão, 70% leilão. Eu diria que 25% eu compro de empresas. Final de frota, compro lote, ônibus, por exemplo, é tudo de empresa. Não tem particular, não, é tudo de empresa, de empresas de transporte coletivo. E a gente compra e demonstramos uma quantidade significativa de ônibus todos os dias, todo mês, ou seja, no mínimo 2 dias. Então, nós precisamos de renovação de frota para ter esses ônibus. E não são velhos, ônibus com 10 anos de uso. Agora, caminhão sinistrado, é muito caro um caminhão. Então, nós só conseguimos comprar ele para desmontar se ele estiver sinistrado. Então, é seguradora, é leilão, tá? Não tem outro mercado para isso. Agora, tem as empresas que não têm seguro, que bate, compra das empresas, ok. Agora, resto de frota de empresa também. E o particular? 5%. Tem um pedacinho que é particular. Quais são esses particulares? Pessoa física. O que nós fazemos? A única coisa que nós precisamos garantir, e você vai precisar fazer isso, é a evicção do bem. Porque é o seguinte, você comprar uma moto que o chassi é pinado, que tem adulteração, que tem irregularidade de impostos não recolhidos, que tem qualquer história de bloqueio, de financiamento, qualquer problema que tiver, quem responde é você. Eu respondo pela evicção do bem. Então, se eu tiver uma fiscalização do Detran ou da polícia no meu estabelecimento, nós temos 2 tipos de fiscalização. Por se tratar de veículo, tem 2 tipos de fiscalização, tem o policial e tem o Detran. Né? Além dos fiscais convencionais. Então, ainda tem CETESB, tem um monte de fiscalização. Então, mas principalmente com relação à procedência. Eu respondo pela evicção do bem. Então, quando eu vou comprar um caminhão de particular, e o que eu sugiro que você faça a mesma coisa com uma moto. Não tem problema você comprar, não, o particular tem que ter o mercado para ele vender a moto dele, não tem problema. Qual que é o problema? Para comprar a moto, ela precisa estar baixada. Mas baixada não quer dizer que o chassi dela é zerado, que é original, que aquela moto não tem história. Ela não vai ter financiamento, não vai ter bloqueio, porque senão não dá baixa. O Detran só dá baixa se a documentação estiver em ordem. Dar uma baixa no veículo é a mesma coisa de transferir. O Detran exige a mesma documentação. Entre essas exigências tem uma coisa que chama vistoria. A vistoria, você faz a vistoria como se você fosse transferir. Depois que fez a vistoria, o órgão que fez a vistoria responde pela vistoria que ele fez. Aí você vai lá e pede a baixa, o mesmo despachante que faz a vistoria, pede a baixa da moto. E você já compra com vistoria e com baixa. Pode comprar de particular que você quiser, tá?
Aí você tem condição de responder pela procedência do bem, ok? Bora lá. E o Cantinho de Casa Delivery pergunta... Deixa eu te falar uma coisa, desculpa. É que falou do meu mercado, é muito importante. Esse mercado tem muito espaço. Não se iludam de comprar errado, de desmontar carro, moto com multa, com IPVA atrasado. Isso é errado igual, tá? Você comprar de furto, alguém roubou e vendeu para você. Você acha que desmontar está resolvido. Ou você desmontar ele com multa, com bloqueio judicial, com IPVA atrasado, é o mesmo processo, é o mesmo crime, tá? Então, cara, vem para o meu mercado, que dá para você ir muito bem, mas vem de forma legalizada, formal. Eu faço isso a vida inteira. A gente é o maior da América Latina de ônibus e caminhão, para você ter uma ideia como é que funciona. Funciona melhor se você fizer certo. Então, cara, nem que seja por inteligência, faça certo. Tem órgãos que orientam, que informam, tem contadores que te dão toda a orientação necessária para você fazer o certo. Aí, com certeza, você vai ficar do tamanho que você quiser e não vai precisar dar ré com qualquer probleminha que aparecer. Então, a pergunta que você fez está respondida, que é procedência. Vistoria, se for particular, e se for seguradora de banco, de empresa, mesma coisa, tá? Você vai precisar da baixa. E para dar baixa é igual transferência, precisa ter vistoria. Aí, quando você trouxer para dentro da sua loja, ela está legalizada, formalizada, e você não vai se sujeitar a nenhum tipo de constrangimento, de humilhação, ou de cometer um erro que talvez não tenha correção. Ok? Olha, a gente tem a pergunta aqui do IJV. Ele mandou um superchat pra gente aqui no YouTube e ele falou: bom dia, prezados. Trabalho há 22 anos em uma empresa de serviços. Salários estão atrasados há 2 meses e os donos não se conversam. Vale a pena investir no meu trabalho? Ou posso sair sem parecer ingratidão? Sempre trabalhei como dono. Olha, você não tem a menor dúvida. Converse com essas pessoas que você trabalhou como dono, fale com eles, faça algum tipo de acordo para você sair de cabeça erguida, para não ter esse problema trabalhista, essas coisas, e vá embora. Não tenha dúvida. Quando você está num ambiente onde a empresa... Não é só o problema de atrasar salário, não. Quando você vê que a energia já está cruzada porque os próprios donos não se entendem, está na hora de você mudar de endereço. Se você vai para outro CNPJ, ou se você vai buscar o seu próprio CNPJ, aí é você que tem que fazer essa conta e achar o que você gostaria de fazer, aquilo que mais te dá alegria, que mais te dá a sensação de segurança para você e para a família. E vai fazer. Mas uma coisa você não tenha dúvida, procure os seus diretores e os seus patrões, procure agora que eles ainda estão aí, ver qual deles que você consegue falar, se tem alguma afinidade para falar, ou que tem oportunidade de falar, faça algum tipo de acordo, pega um trocadinho e vai embora. Vai cuidar da sua vida. Essa coisa da gratidão não quer dizer que você tem que ficar lá, tá? Você vai ter gratidão sim, você não vai ser ingrato não. Você vai agradecer o tempo que deu, mas nós temos um tempo. E mesmo profissionalmente nós também temos um tempo. Chega uma hora que nós vamos parar, transferir, mudar ou aposentar, nós temos um tempo. Né? É só um CNPJ, você tem um tempo. Tem uma relação com as pessoas, preserve a relação com as pessoas. Preserve a relação com seus patrões. Não é porque no seu dia de amanhã, não. Até por uma questão de humanização que nós estamos precisando do novo normal. Seres humanos mais humanizados, mais bem conectados, mais bem relacionados, com mais respeito, com mais carinho. Então, com mais relação. Preserve a sua relação. Vai lá e conversa com eles e vai embora. Vai cuidar da sua vida. Ok? Bora lá, a gente está chegando nas últimas perguntas, mas lembrando para o pessoal que está assistindo a live, que essa live é uma série falando sobre superação nos negócios, e essa é a nossa primeira live, que é o Geraldo explicando como ficou devendo os 16 milhões. E, gente, falando sobre superação nos negócios, a gente tem um curso Superando Crises, que está no New Cursos, é o link na bio. Quando assim que terminar a live, você já pode ir lá no link na bio e clicar para você conhecer o curso onde o Geraldo fala mais sobre tudo isso que está rolando aqui na live de hoje, sobre superação, superando crises. Olha, gente, superando crise. Eu fui convidado por uns parceiros sensacionais, especializados em buscar ali as pílulas, né? Porque são fases que você vai... Cada detalhe, tudo que eu estou contando para vocês, eu estou explicando para vocês cada fase, mas no curso tem os detalhes, e nesses detalhes você vai pegando, e isso vai ajudar você a não repetir os mesmos erros e melhorar o que eu acertei. Você consegue melhorar o que eu acertei e evitar os erros que eu cometi. E você vai entender o seguinte, não tem como você fugir da crise. Não se foge de crise.
Porque a crise vai existir a vida inteira. Você não tem como você passar a vida fugindo. Você tem que encarar a crise. Então, quando fala superando crise, é como é que você lida com cada crise que aparece. Eu falo lá com detalhes, processo, a moçada empacotou aquilo bem legal para entregar para você. Então, bora lá, pesquisa aí, New Curso, Superando Crise. E você com certeza vai conseguir melhorar o seu negócio. Se você não tem um negócio ainda, você vai conseguir começar o seu. Bora lá? Bora lá. Olha, o Cantinho de Casa Delivery perguntou assim, ó, bom dia. Estou numa dúvida cruel. Tive uma proposta de comprar um ponto no mesmo segmento do meu. Detalhe, o ponto é todo montado. E aí, pega essa oportunidade? Olha, comprar um ponto do mesmo segmento do seu. Olha, essa é uma pegada que só você vai conseguir ver. Pegue tudo que tem no seu que está dando resultado, vê qual a disponibilidade que você tem, primeira coisa. Cara, se for para tomar dinheiro, não. Se você tiver o dinheiro, aí é ousadia. Se você tiver que tomar o dinheiro para pegar o outro ponto, é vaidade. Ou talvez até ganância, tá? Então, não se iluda. Se você tiver o dinheiro, vá para cima. Vá para cima e quando chegar lá, você precisa fazer a seguinte conta. Pegue tudo. Nessa hora, gente, funciona muito, auditoria, jurídico, isso é essencial, tá? Porque o resto você sabe fazer. Até onde esse CNPJ está tudo ok, aluguel, estabelecimento, o contrato, a burocracia tem que ser muito bem amparada por assessores que saibam lidar com compra e venda de empresa. Precisa comprar uma empresa que realmente funciona no papel, porque na prática você sabe o que fazer, mas o papel na retaguarda precisa estar redondo. Isso é essencial para qualquer compra. Se você acerta o preço, então agora vamos ver o papel. Nessa hora não tente fazer tipo um pedaço de papel de pão, tá? Porque o fio de bigode deveria funcionar, mas para os negócios de hoje não é a melhor medida, tá? É papel, é levantamento, é tudo com detalhe, é auditoria mesmo. Nem que você contrate uma para você comprar a loja, não importa o tamanho da loja. Porque o problema o que parece ser um investimento pode se transformar num problema que engole a outra loja. Então, para fazer isso, você precisa estar com muito pé no chão, precisa ter segurança. 2 pontos. Tem o capital. Se não tem, nem começa. Não tem o capital, não vai. Tem o capital. Agora você quer saber como é que está embrulhado isso para você comprar. A hora que estiver no papel e tiver gente profissional de segurança que diz, pode comprar aqui, está tudo ok. Enquanto não chegar nesse ponto, você negocia o preço, é fácil, tá? Olha, quanto é? É X a loja, porteira fechada é tanto. Você achou que é bom? Ah, quanto fatura? Fatura tanto. Ah, tá bom, agora você vai no papel, conferir se é verdade o que o cara está falando, e se a documentação, isso é que nem comprar o tal da moto, do veículo, aí, vistoria, numa moto, num veículo, você faz a vistoria. Para comprar uma loja, você faz um levantamento, que é muito mais do que uma vistoria, porque nessa hora você precisa comprar o papel. Porque o preço já está combinado, o negócio você já conhece. O papel precisa ser melhor do que o que aparenta o negócio. Não deixe nada para depois. Depois a gente vê. Se for dessa forma, pica o pau. Se você não tiver o dinheiro, a loja não estiver redondo, fica na sua e investe na sua. Tá bom? Bora lá. A Isabela falou assim, ó, Geraldo, trabalhei muito, fiz muitas horas extras. Fui elogiada e exaltada, mas não ganhei nenhum centavo a mais. O que você me diz? Prossiga. Se você trabalhou a mais, trabalhou muito, e faz hora extra e vai e não ganha um centavo a mais, prossiga. Duplamente. Continue trabalhando aí como dona e já comece a ver como é que faz para você fazer em outro lugar. Mesmo quando não tem o reconhecimento, você deve usar isso como anticorpos, como uma baixadinha para saltar. Você se dedica mais ainda, se prepara mais ainda, mas já começa a se preparar lá fora. É nessa hora que você tem que começar a estudar como é que você faz o seu próprio negócio ou como é que você muda de CNPJ para ser melhor no CNPJ do outro. Mas você só sai com segurança. A hora que você estiver segura nos 2 pontos, aí você faz. Pode ser que nessa hora as pessoas reconheçam. Aí você vê o que faz. Mas você agora continua se dedicando e já se ajeitando num novo endereço. Se você não tiver como empreender por conta própria, na hora que você achar o teu endereço e for 6 por meia dúzia, mas você acha que lá você teria mais oportunidade, que as pessoas vão reconhecer, aí deixa esse lugar que você está, saber que você está se preparando para ir.
Aí pode ser que eles reconheçam e você não vá. Então, 6 por meia dúzia, você fica onde você está. Agora, não pare de se dedicar. Não faça o que eles fizeram com você, não reconhecer. Você teve a oportunidade, reconhece e seja o melhor naquilo que você faz. É isso que vai fortalecer você, tanto para empreender no seu próprio CNPJ, quanto para crescer no outro CNPJ que você está preparando para ir. Começa a se mexer dessa forma, mas não pare de se dedicar. Você precisa continuar sendo essa pessoa eficiente, hábil, precisa continuar se movendo nesse sentido. E aí o universo vai conspirar e vai te achar um lugar melhor, ou um CNPJ próprio, ou eles vão reconhecer e vão te valorizar a hora que eles perceberem que ao mesmo tempo que você está cada vez mais eficiente, mesmo eles não reconhecendo, provavelmente eles vão perceber na energia, o movimento que você talvez vá embora. Aí ou eles vão reconhecer, ou você realmente vai embora. Gente, é um prazer estar com vocês, mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós falamos hoje muito sobre passo a passo, que eu sempre quis fazer isso um pouquinho, tá? Eu até agradeço a audiência, a quantidade de pessoas que está aqui nos ouvindo. E nós vamos continuar junto, porque são 4 partes para nós chegarmos na recuperação, em estar onde eu estou hoje. Porque assim, são muitos períodos, mas nós falamos de uma coisa que eu acho super importante, que é as 5 vezes que eu quebrei. Eu só não falei da sexta, que é quando vocês vão entender como é que é possível tomar 16 milhões, mas como é que é possível pagar, né? Eu estou pagando até hoje, tá? Mas como é que é possível você pagar e voltar a crescer? Olha, isso é essencial para mim, é muito importante para mim, é importante para vocês. Porque é o seguinte, as pessoas falam, mas ele quebrou 6 vezes. Nossa, 6 vezes? Às vezes, no primeiro momento, a pessoa que eu sou inconsequente, né? Eu sou irresponsável, que eu jogo, que eu bebo, que eu faço loucura. Então, para você entender que quando você quebra, não importa o que o outro fala. Importa aquilo que você sente, aquilo que você acredita. Não importa de quem que é a culpa, assuma a responsabilidade. São pontos essenciais, cruciais, para que você, seja lá qual seja a situação que você tiver, você não se envergonhe, você não se sinta diminuído. E você entenda que não é um problema de quebrar 1, 2, 3 vezes. Quando você fica sem dinheiro, o problema de, quando eu tento explicar, a gente ficou só sem dinheiro, não pode ser o maior problema. Cara, agradece. Tem um monte de coisa que o dinheiro não compra que eu não quero para mim de jeito nenhum. Todas as vezes que eu quebrei, se eu tivesse que trocar qualquer uma delas, inclusive a sexta, se eu tivesse que trocar por alguma coisa que o dinheiro não compra e eu continuasse com o dinheiro, não. Por exemplo, não quero nem saber do exemplo, tá? O dinheiro não compra? Não, então deixa assim. Quando o dinheiro compra, é o menor valor, tá? É quando você menos perde. Acho que nós somos emocionais. Nós precisamos valorizar mais aquilo que o dinheiro não compra. E nós vamos voltar. Semana que vem nós vamos dar mais um passo nesse sentido. Aí nós vamos falar especificamente desta tomada. Semana que vem nós vamos passar o tempo todo na tomada. O que me fez tomar esse dinheiro? E você vai entender quando você fala, compro não sei o quê, vendo não sei o que e compro, eu estou com um negócio tal, compro a loja tal, eu estou no emprego, faço tal coisa. Nós vamos dar uma caprichada na semana que vem e nós vamos dar um passo a mais nessa área que todos nós estamos precisando. Antes da crise, depois da crise, porque crise vai ter o tempo todo. Então esse assunto é muito latente, é muito real, é muito vivo, é muito do dia a dia de cada um de nós. Por isso nós fizemos 4 pedaços, para que todo mundo tenha a oportunidade de ver, de compartilhar, porque todos nós temos um problema parecido. E juntos, com certeza, nós vamos arrumar uma solução que sirva para mais pessoas. É um prazer estar, compartilhar e caminhar com vocês. Gratidão pelo carinho, pela gentileza da presença, pela ótima companhia. Deus abençoe, segundou e todos os dias que tiverem por vir. Gente, lembrando, para quem quer reassistir o Segundou de hoje, vocês podem ir lá no canal do YouTube Geraldo Rufino, que a live fica salva lá. Tá? E lembrando que a continuação dessa live é no próximo Segundou. Todas as segundas-feiras a gente tem a live Segundou às 7h30 da manhã. Gente, então me aguarda. Segunda-feira que vem nós vamos para a quinta, vocês já assistiram, né? Nós vamos fechar a quinta, entender como é que eu recomecei e como é que o tamanho que eu fiquei para poder conseguir tomar a sexta. Aí nós vamos falar diretamente desse valor enorme de tomada e vamos falar ela toda, né? E em seguida nós vamos dar uma abertura para vocês entenderem como é que eu comecei a recuperar depois de tomar e perder. E como é que eu perdi. É uma historinha que precisa uma live inteira para eu contar para vocês, porque foi significativa e não foi assim, tipo, é mais fácil que trocar uma lâmpada. Não, gente.
Não foi impossível, foi possível. Mas dizer para você que foi trocar uma lâmpada não é verdade. Então, é esse detalhe que eu quero passar para vocês, para que sirva, para que vocês que não passaram tenham oportunidade de copiar, de rever, de pensar nos erros e não repeti-los. E para quem já passou, entender que é possível voltar, que é os detalhes que eu vou explicando para vocês também, como é que foi voltando, por que hoje eu consigo estar aqui de cabeça erguida, olhando para a cara olhando para vocês, para cada um de vocês, entendendo que é possível, olho no olho, olhando assim no rosto de vocês, para vocês entenderem que é verdade, que é possível e que não tem milagre, não tem empresário visionário, não tem esse negócio de cara acima da média, fora da caixa, um cara espetacular, um cara... Então, todos nós somos espetaculares, todos nós somos brilhantes. É o jeito de olhar, é a mentalidade, é o jeito de pensar. E é isso que eu faço questão de compartilhar. Aguardo vocês no próximo segundo. Tamo junto, gente. Uma semana abençoada para nós. Fiquem com Deus. A crise existe e sempre vai existir. O segredo está em como você lida com ela. Até porque eu superei todas e você também vai aprender a superar. Quando você encontra uma dificuldade pela frente, é só um degrau, você só precisa subir. Você não pode ficar aí parado esperando que uma solução caia do céu. Atitude, levanta, vai lá e faz. Gente, eu quebrei 6 vezes, mas nunca quebrei os meus valores, eu só fiquei sem dinheiro. Eu ia lá e fazia de novo, sempre melhor que antes. E o curso Superando a Crise veio e está aí para isso. Eu não só vou ensinar você a não repetir os mesmos erros que eu, como ainda vamos aprender com os erros e ter sucesso como eu tive. Bora lá? De empreendedor para empreendedor. Tamo junto!